Fala, rapaziada do Los Borrachos. Estamos aqui para gravação, né, sem futebol. Vamos gravar hoje o nosso Mesa Quadrada, Futebol e Cornetada. Estamos aqui com meu amigo Giovanni, meu amigo Marlos e Robinaldo, o camisa 8. Camisa 8, hein? Ganso? Aí sim. Responsabilidade, hein? Kaká ia jogar com 8. É zica mesmo, hein? Campeão mundial, hein, Rabirão? Cerezo, então, vai. Aí sim, aí. Você foi longe. Qual que é o número do Marlos? Agora ficou curioso. Qual que é o número de cada... O Marlos eu vou dar o 9, número né? 5 pra ele, carregador de piano, cara. 5, Marlos? Porra! Josué? Josué. Tá vendo? Não, Josué era 8. É 8? Não. Josué era 8, Mineiro 7. Tá certo. É um 5 de função, né? A função, né? 5 5 de função, vai. Isso, 5 de 5 de função. função. Só que eu não sou igual ao nosso 5, eu não visto a camisa do rival. Não, Eu acho que pelo você é amor de Deus. pintado, eu acho que você é Pelo pintado. amor de Deus. Vamos esquecer isso aí, mas vamos lá, galera. E o Giovanni é quem, então? Giovanni é o Meus número... 10, né, cara? São 10, né, cara? Vamos lá, rapaziada. Então vamos falar sobre alguns assuntos pertinentes, né? Hoje acaba de surgir agora um assunto, uma coisa inacreditável, assim, só no futebol brasileiro que acontece isso. Ao meio-dia foi decretado, né, que o Campeonato Paulista estava paralisado por causa da questão da pandemia, que tem assolado os estados, tem assolado principalmente o estado de São Paulo, né, com as UTIs lotadas, enfim, todos vocês já sabem dessa situação. Porém, agora à noite surgiu um assunto em que Palmeiras e São Bento e Corinthians e Mirassol vão jogar em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu queria a opinião de vocês, primeiro, né? Quero deixar bem claro para vocês, primeiro, se vocês são a favor ou contra a parada do futebol. Agora parece que, a princípio, está surgindo um rumor de que vai separar o futebol praticamente no Brasil inteiro. Vai ter alguns campeonatos ainda que estão, mas vai parar em Minas, vai parar no Rio de Janeiro e outros campeonatos aí. Se vocês são a favor de paralisação total, o que vocês pensam a respeito disso, para depois nós entrarmos nessa questão da Federação Paulista de Futebol? Então, Pé, eu posso falar? É um assunto muito complexo, né, cara? Porque envolve saúde e política. E no Brasil, até saúde fazem política, né, velho? Até com a saúde. Eu acho que o futebol, cara, é uma das poucas profissões em que a saúde, cara, ela faz bem. O futebol faz bem pra saúde. Sim. Porque o jogador, ele tá jogando, não tá na balada. O esporte em Não si, tá né? no pagode. Entendeu? O torcedor, eu vendo meu time, não tô aglomerando. Eu tô vendo jogando meu time no sofá da minha casa, entendeu? Então o futebol faz bem, não faz mal. Então é politicagem. É politicagem. Márcio. Bom, eu também concordo com você. Apesar do momento do país não ser bom, mas eu acho que o futebol não influencia para que piore e nem sequer influenciou para que houvesse esse excesso de contaminação. Acho até o contrário, né? Com a quantidade de testes que é realizado no futebol, acho que o futebol é um dos meios mais seguros e talvez a única coisa que funcione no Brasil com protocolo competente. Os caras chegam a fazer 2 testes por semana, cara. Exato. Não dá Qual nem outra uma profissão semana de faz isso? intervalo, cara. Não tem, acho que nem o pessoal que trabalha no hospital deve fazer tanto teste quanto faz no futebol. E não cara. só o teste, mas o protocolo de isolamento. Né? Sim. Nós vemos agora que acontece casos, e os jogadores são segregados, os demais são submetidos a teste, aquele que é suspeito também é separado. Sim, não sim. existe o risco de uma contaminação em massa. A partida acontece somente com jogadores com teste negativo. Entendeu? Então todos que estão envolvidos na partida estão num ambiente seguro e controlado. Então eu acho que o futebol, ele faria o bem, que nem você Sim, falou. faz o bem, ele cara. faz a pessoa Ele ficar em casa. ajuda. Até pega uma fala do Belmonte que falou em completar a grade. Você poderia, nesse momento, já que o povo tem que ficar em casa, fechar tudo, fazer uma grade de programação mais diversificada, por jogos em alguns horários alternativos, né? E isso não vai mudar em nada, porque o povo tá em casa. Tem tá muita parado. gente de home Exato. office, né? E você vai incentivar as pessoas a poderem assistir jogo em horários alternativos. Por exemplo, um domingo você ter jogo da parte da manhã, parte da tarde. Entendeu? Claro, não colocar jogo no Nordeste 3 horas da tarde, mas... Sim. Não, só para dar um exemplo para você, o Gabigol, se tivesse jogo no domingo,
ele não estaria Não estaria no lá cassino. jogando pôquer no cassino. Mas ele tava de Não, férias. ele tava né? de Não, mas estou férias. dando exemplo. Estou dando exemplo. Sim, sim. Tô dando exemplo. Um jogador concentrado. Então vamos mudar. Sim. Um jogador concentrado pro jogo, ele não está no Exatamente. cassino, jogando no cassino. Exatamente. O Arboleda não está no pagode fazendo o que ele faz, entendeu? Então, cara, o futebol, então foi uma decisão, para mim, do Dória, que foi o primeiro a decidir, ou política, ou foi de muita má pensar, entendeu? Muito má pensar. Você é contra? Eu sou contra. Eu sou contra também. Não, eu também sou contra. Devido até às palavras do Marlos ali, a quantia de testes que o pessoal faz, o protocolo que todo clube faz. Se você for ver, por exemplo, tem muitos clubes aí que teve alguns que deu um surto, né? Que pegou lá, né? Por exemplo, Atlético Mineiro, né? Teve um monte de gente que pegou. Teve alguns times que teve. Vários Flamengo, né? times, Pegou Flamengo, também vários Palmeiras. times. Por exemplo, o São Paulo é um time que teve muito pouco caso. É um dos times que teve muito pouco caso. O Então, Sport também. O Sport teve muito pouco. esporte, então, por exemplo, assim, o protocolo foi feito corretamente. Então, eu acho que, assim, além do entretenimento, o futebol é, que nem o Robinaldo falou, é uma coisa que, seguro, eu acho que é muito, né? Seguro, né? Porque algum pode pegar, os caras vão pra casa, eles dormem em casa e tal, mas os caras até se cuidam, né? Lógico, tem exceções, igual tu falou do Gabigol ali, mas, enfim... Eu acho que eu também sou contra. Não precisaria parar o futebol. Tanto é que, depois que virou o ano, né? Que acabou o campeonato, vamos dizer, a temporada 2020, começou a temporada 2021, você não viu tantos casos. Teve, tipo assim, um jogador lá no São Paulo, outro não sei aonde. Não foi mais aquela massa que pegava 10, 11 jogadores, entendeu? Sim. Então, eu acho que não precisaria esse excesso, entre aspas. Eu vou colocar algumas coisas para você. Pela primeira vez na mesa a gente tem unanimidade, né? Eu também sou contra, vocês sabem disso, até coloquei nas minhas redes sociais há 2 semanas atrás, quando saiu o primeiro rumor disso, eu me posicionei, porque eu acho que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas sempre são políticas, né? Nunca são em prol do povo, né? Em prol do povo, e assim, não, eu vou ceder de um lado, você vai ceder do outro, você vai ceder um pouco e você vai ceder. Não. São simplesmente questões políticas, não, eu vou fazer isso que eu vou prejudicar fulano, e o povo sempre está sempre para trás. Eu também entendo como vocês, eu acho que o futebol, a continuação do futebol, ela abrange várias situações. A questão que o Marlos falou, dos protocolos, a questão que você falou de manter as pessoas em casa, e o que o Robinaldo falou, que é a questão também financeira. Se os clubes brasileiros, o pessoal tem que botar uma coisa na cabeça. É engraçado que muitos cronistas, comentaristas, dizem que o futebol tem que parar, eles são categóricos. Ok, é uma opinião, nós aqui todos respeitamos. Vamos respeitar a opinião, como precisam respeitar a nossa. Porém, rapaziada, se os clubes de futebol do Brasil não tiverem dinheiro, eles vão acabar, eles vão falir. E esses caras vão perder o emprego. Vocês vão perder os empregos. Vocês não pensam nisso, no que vocês falam? Vocês não pensam Eles nisso? vão falar do quê? De Vocês Big vão falar do Brother? quê? O que eles vão Vocês falar? de Big Brother, talvez vocês vão falar da revista Época, vocês vão falar não sei se existe mais da revista novela, Época, vocês vão falar da novela, 8. das 8, alguma coisa assim, Contigo, relacionadas a isso. Contigo, não sei se existe, Tititi. não sei se existe mais. Então essa é a grande realidade. Então deveria haver o quê? O bom senso das pessoas sentarem e dialogarem e acharem o que é melhor, o que seria mais interessante para o futebol. E, Fábio, até porque esses caras, os cronistas, jornalistas que falam isso, que tem que parar, não sei o quê, o programa que eles fazem é cada um na sua casa, é live. Exato. Cada um tá em casa, de boa, né? Você não corre risco. Pergunta pra esses caras aí que estão em casa se algum deles fez o teste, por exemplo, né? Lógico, não precisa, o cara tá em casa. Sim. Mas assim, é fácil, né? Que você falou, falar que tem que parar tudo e não pode ter futebol. Mas claro, eles estão fazendo. Eles estão trabalhando por live. Mas os próprios comentaristas. Eles não estão indo pra emissora, não gravar vai, que nem eles fazem. Não tem mais, mas acabou, os próprios né? comentaristas que participam de partida, muitos já se posicionaram que são contra a continuidade do futebol. São a favor da paralisação. Sim. Só que quando tem uma partida, eles vão para o estúdio gravar como comentarista ou narrador, e não tem só os dois, existe toda uma equipe de câmeras e tudo mais. Exatamente. Por que eles não são o primeiro a puxar fila e falar, não, eu não vou participar porque eu sou contra? Mas o meio do mês deles vai cair como? Vai Mas cair. aí é hipocrisia. Eu sou a favor de parar, mas eu não paro. Sim. Feche, Não, é isso que eu tô dizendo. Se eu tipo, sou a é fácil tu falar, se eu sou a né? Você em favor de casa, parar, de boa. Como é que é? Se eu Só um pouquinho, como é que é? O choro é livre, né? É, o choro é livre, né? Se eu sou a favor de parar, eu sou o primeiro a puxar a fila, mas ninguém puxa a fila. Cara, o que eu acho também é que o futebol, ele virou bode expiatório, né, Pia? Porque o futebol tem que ser exemplo de tudo.
Sim. Né? O futebol não tem que ser exemplo Exatamente. de nada, cara. Não. Futebol, É diversão, o futebol cara, é não tem que entretenimento. exatamente, tem que ser, o futebol não pode a minha empresa parar e o futebol tá rodando. Além do futebol, como já falando que faz bem para a saúde, não faz mal, ele tem que ser exemplo. Exemplo do quê? Então, o exemplo que estava dando era poucas pessoas com Covid, teste diariamente, entendeu? Semanal, Esse é os o caras exemplo. Já que é o exemplo, esse Eles é o fazem exemplo, 48 horas antes de Exatamente. cada jogo, E outra cara. coisa, esses caras que são contra, Giovanni, a maioria nem é contra porque é contra ideologicamente. Vou te falar por quê. É uma coisa por isso, porque a maioria desses jornalistas, eles são esquerdistas. Nada contra esquerdista, até porque eu prefiro Sim. até... Né? Tem Quem me dos conhece, dois lados, quem né? me conhece sabe como é que eu sou. O que acontece? Eles querem fazer tipo, com que o Bolsonaro perca a parada, entendeu? Perca, porque é uma queda de braço de Bolsonaro e Dória, entendeu? Parece que eles torcem contra as pessoas. Eles nem querem que o futebol pare, eles falam porque eles são contra o Bolsonaro. E não tem que pôr tudo política, cara. Saúde não é política. Exatamente. Futebol não é política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exatamente, coisa. entendeu? Eu falei da primeira hipocrisia, que era sobre os caras que comentam a favor da paralisação e não param. Existe a segunda hipocrisia. No treinamento, o Covid não age. Acho que não. Ele pode treinar. É só quando joga daí É só que quando o joga. Covid pega. Não, e o detalhe, outro detalhe que interessante, eu estava pensando agora aqui. Qual jogador no mundo, eu estou falando no mundo, que morreu de Covid? Algum de vocês lembram, hein? Ah, Que eu não esteja conheço. treinando ali. Entendeu? Que esteja Porque jogando. assim, ó, de todos os infectados que a gente viu, que vamos falar só do Brasil, vamos fora, que a gente soube que foi infectado, todos usaram o protocolo de 10 dias, né, de isolamento, 15 dias os caras voltaram a jogar bola. Lógico, tem a preparação física e tal, mas assim, que ele falou, eu não lembro, pode ser que tenha alguém, se mas eu não alguém- lembro se alguém alguém que lembra, morreu se alguém aí pode falar pra de gente aí, a Covid, gente né? não Outra sabe. coisa, Que treina. você com o teste feito, você sabe que tá com a doença, você vai ficar em casa. É lógico. E quando você não tem E teste, você não se isola sabe. até da tua família, né? Você Se às vezes você não sabe que sente, você às tá. vezes você não Que sente a que maioria tem, dos cara. atletas E você são passa. assintomáticos, né? Você passa pra Os atletas pessoa são. sem saber, cara. Exatamente. Não tá tendo teste, entendeu? Então é uma decisão, cara, lamentável. Ou político ou não, é lamentável, cara. E precisamos entender que tanto a política, né? A política é uma coisa e o futebol é outra, mas o futebol, muitos não têm noção. Eu sou um cara de estádio. Eu vou a maioria dos jogos. Muitas pessoas que dependem do futebol. E essas pessoas elas estão abandonadas. Elas estão abandonadas. Por que eu estou dizendo isso? Essas pessoas estão com a ansiedade do quê? De que as coisas voltem ao normal para elas poderem recuperar esses 2 anos, esse 1 ano praticamente perdido. E o futebol já atravessou já 1 ano. Quer dizer, nós vamos atravessar o 2º ano, o 3º ano. Vidas importam? Lógico que vidas importam. Mas vidas importam se tivermos mais vagas de UTI, tivermos mais, entendeu? Vacina. Principalmente a vacina. Principalmente a vacina. A vacina. Seu mais Bolsonaro. mais pessoas que, entendeu, estejam aptas a trabalhar, não esses coitados que estão tirando o couro, dando a alma, que a gente conhece, temos gente conhecida que está no meio da saúde, que sabe o que passa. Então, totalmente, o futebol não tem nada a ver com isso, o futebol não tem essa responsabilidade, apesar de ser um capitalismo, mas infelizmente nós vivemos isso. Sem essa moeda a gente não consegue se movimentar, infelizmente a gente vive isso. Porque assim, ó, parou, né, o público, né, até a parte do público, até eu concordo, o Sim, público exatamente, parar, sim. ó, ok, parou o público, né, lógico que tem muito, né, que nem estádio, o pessoal que vive de bebida e lanche, coisa, provavelmente mudaram de ramo, ou fizeram alguma coisa para sobreviver, né, a pessoa tem que fazer. Tem gente se matando, o cara gente. vive. Aquela tia lá do coisa, vive. a tia do coisa se matou. Então assim, ó, Misericórdia. tem, entendeu? tem muita gente que vive disso que a gente falou, só que assim, parou a torcida, parou o estádio, né? Sim. Imagina um estádio com 50 Sim, mil sim, pessoas, sim. seria, Não tinha seria como. até burrice, não tinha como. Mas, Queriam voltar no Rio de Janeiro ano passado, lembra? mas, Isso é. tipo, o que eles não entendem é o seguinte, voltar com 30%, se volta com 30% e enche o estádio, é a mesma coisa, cara. 30% e encher o estádio é a mesma coisa. Agora, não tem por que cancelar um jogo de futebol que, por exemplo, lógico, tem toda a estrutura, polícia, ambulância e tal, só que todo esse aparato que o pessoal faz de jogo e coisa, é todo mundo testado, né? Tem os protocolos que o pessoal usa, então não tem por que o futebol parar também. E outra, adiantou o que fazer parada final do ano passado?
aí abre pro carnaval, abre pra eleição, aí fecha pro futebol, tipo, é umas coisas que não tem nexo. Não tem nexo, Se for caso cara. em risco a saúde, tudo bem. Exatamente, não tem mas nexo. enfim, Né? Enfim. Enfim, antes de até nos julgarem, todos nós aqui somos pais de família, trabalhamos, alguns aqui têm empresa, outros têm outros ramos a fazer. Todos nós somos a favor da vida. Todos nós aqui somos a favor da vida. Somos a favor da vida. Acho que sim, se tivermos que decretar, se a doença estiver avançando como ela está, se tivermos que decretar um lockdown, aí tem que ser total. Só que se decretar esse lockdown total, precisamos pensar nas pessoas, porque tem pessoas, nós aqui, graças a Deus, nós fazemos nosso corre, né? A gente consegue correr. Agora, tem pessoas que estão passando muita necessidade. E é isso que essas pessoas deveriam ser pensadas. Deveriam ser colocadas em primeiro lugar no meio político. Mas, enfim. E o que vocês têm a dizer a respeito disso? A federação fala de manhã uma coisa e à noite outra. Pra mim, a federação é uma zona, para falar bem, desculpa o termo, mas é uma zona, porque, né, a federação entra no questão de politicagem que o Robrado falou, né, cara? É uma hipocrisia que, pelo amor de Deus, né, o calça apertada lá é uma hipocrisia. A questão do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro não deixar fazer os jogos no Rio de Janeiro em si. Não pode no Rio de Janeiro, não pode, mas daí na cidade do Rio de Janeiro pode. O Covid tem preguiça de o Covid só vai estar no Rio de Janeiro, só no Cristo Redentor, ali no Maracanã, né? No estádio do Botafogo ali, que tá ali o Covid, né? Não tem nos outros, nas cidades próximas não tem Covid. Então assim, cara, não havia necessidade de criar isso, né? Exato, é isso que não havia necessidade de criar um outro problema. Já tem um problema. Cancelou, né? E já não tem cancelou. Um problema social, né? De tudo que está acontecendo. Não pode fazer em São Paulo. Não pode no interior. E daí no Rio de Janeiro também não pode, mas pode em outra cidade mais retirado. Então, assim. Não sei se vocês conhecem. Não tem lógica, cara. Não sei se vocês conhecem a cidade de Volta Redonda, esse estádio. Eu já fui nesse estádio. É o estádio Chinfrim. Imagina o gramado, como é que deve ser esse estádio longe aí, né? É um estádio pequeno, fica no meio da cidade. É lamentável. Aí eu falo, voltar ao futebol para jogar por que lá, fazer isso. aí é lamentável. Vocês não concordam que os caras estão criando, já tem um problema, né? Um problema nacional. Sim. Os caras estão criando outro problema, cara. Não precisa criar mais problema. Giovanni, eu não quero defender que de ser advogado do diabo que dá a Federação de Futebol, mas da Federação, mas é o seguinte, ela está perdida por razão de uma coisa que ela tem a razão, cara. Ela tá com razão no campeonato, ela dá todas as condições para ter o campeonato. Então ele quer dar o troco, digamos assim, no Dória e acaba se perdendo, entendeu? Porque o Rio de Janeiro, o prefeito acabou o Paz lá da Prefeitura do Rio de Janeiro acabou de decretar que não vai ter futebol na cidade do Rio de Janeiro. Só no interior do Rio de Janeiro, entendeu? Então, mas é uma coisa da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Não, tudo bem. Beleza? Tudo bem. Eu não vou entrar no mérito. Sim. A Federação Política de Futebol tinha que ter visto isso, que a cidade do Rio de Janeiro não tem como jogar lá. Que é onde tem os estádios principais, velho. Não adianta jogar em Volta Redonda, em Resende, tem o Niterói também, mas Niterói também não pode jogar, não tem, cara. Então ela se perdeu por um motivo no qual ela tinha razão, cara. O Dória fez o cara ficar... Não me surpreende a atitude da federação, porque desde o primeiro minuto a federação era a favor da continuidade. Ela cogitou isso, né? Ela fez reuniões com o governo do estado, com o Ministério Público, ela tentou a continuidade. Então qualquer oportunidade que aparecer, eles vão tentar cogitar. Agora, o que eu acho errado era, sabendo que o momento não era de solução da pandemia, né? Eles poderiam ter elaborado um campeonato paulista um pouquinho mais enxuto, né? Talvez com fases de grupo, os times jogando dentro do próprio grupo, resolvendo o problema ali, sem esse calendário gigantesco. Você já imaginou como vai ficar o calendário para frente? Até porque o calendário já vai ficar para frente? O calendário normal. De julho para frente? Então, o calendário normal já é puxado por causa do estadual. Né? Com esse acúmulo que o Campeonato Brasileiro veio terminar no final de fevereiro, já tornou esse ano ainda mais puxado. Então era ter usado a inteligência e feito um campeonato um pouco mais curto, né? Sim, eu concordo. Não há o bom senso, né? Não há o bom senso porque quem compra o campeonato quer aquelas datas que sejam. Mas você pode... esse mês aí que não vai ter jogo, eu tô pagando o Premier, vai vir descontado que não teve jogo? Não, isso eu tô pagando isso integral. Essa é a segunda condição. O ano passado, na NBA,
Porra, os Estados Unidos é maior que o Brasil. Cara, É maior que o Brasil. Não tem Nós jogo no estamos céu lá 30 e mil Utah. atrasados através deles. Sim, tudo bem. Eu quero chegar para vocês o seguinte. Será que se fizessem uma bolha... Cogitaram isso, né? Fazer uma bolha. Será que não seria mais interessante? Não, Outro exemplo. Eu acho que no Brasil não tem como fazer bolha. Não, cogitaram isso, fazer uma abolição Mas- da Mas federação. não tem como, precisa de muitos campos, né? É, Como porque que você lá vai, é como uma é que você vai fazer quadra, uma bolha? Lá, num- lá é uma não, quadra. não, mas tem lá era vários, uma lá é uma quadra. quadra. Quadra não gasta o chão, né? Agora gramado... a Não gente tem sabe. como fazer uma Se a bolha gente por causa botar- Mas faz grupos em cidade. Um grupo lá em Araraquara. Um grupo na capital. Mas não é Não bolha, tinha- né? Não tinha nem... bolha. Não, mas lógico que é. Mas uma bolha mais- por Então grupo. são É. várias bolhas. Isso, vai Sim, pro grupo. sim. O Se grupo. você quer fazer esse campeonato, é onde que aí eu concordo com o O Gobinaldo. grupo dos Entendeu? Gambá, dos Corinthians, desculpa. Do Corinthians, dos Gambá. Dos Gambá lá em. Tá, mas daí depois Matão. quando esse grupo, O grupo vai do jogar São contra o Paulo, grupo, não, já não é aí- mais bolha. Aí fizeram errado. Exato. Fizesse no mesmo Aí grupo. Mas aí que tá, mas não tem como fazer uma agora bolha não de dá todos mais. os clubes. Agora não dá mais, mas fizesse isso antes. O grupo X nessa cidade, o grupo Y, igual tá São Paulo é feito. Escuta só a linha de raciocínio para você poder entender, para ver se Não, eu você entendi, concorda ou mas não. eu acho que não tem como. Existem 4 grupos no Campeonato Paulista, certo? 4 grupos. Então, vamos supor, um seria em Ribeirão Preto, uma suposição, tá? Isso, Não tá. isso. Um outro em Campinas, o outro aqui em Registro, e o outro seria Tá. lá em Matão, Beleza. certo? Ok, eles jogavam ali, eles achavam lugar, jogavam ali, tinha um hotel, eles tinham Os dois todos os melhores iam conhecimentos. pra outra bolha e Aí juntavam o que os acon- outros não, pra aí o que fazer ali. acontece? Aí, definido os 2 de cada grupo, Fazia outra bolha. voltava sim, aí sim pra capital, E porque fazer aí outra, tem que fazer outra bolha. outra bolha, Sim, outra bolha. entendeu? Outra bolha. E se resolvia o problema. Só agora não dá mais, porque agora os grupos Entendeu? estão Se resolveu o problema. Não, agora já porque, foi definido, porque, agora tem como. porque o que eles questionam é o seguinte: Agora tem como. o que eles falam a respeito do futebol, o Ministério Público e essa questão, e eu vi os espernil hoje dos comentaristas, né? Nossa, mas um espernil. Que o jogador de futebol é ser humano, que o jogador de futebol pega e passa para sua empregada e passa para não sei o que e tal, tudo. Isso Passa de todos qualquer nós, jeito, todos cara. nós estamos Ele sujeitos a passa em isso. casa, Sim, mas seu é- mané. Entendeu? É Todos nós trouxa estamos sujeitos a isso. mesmo. Só que é engraçado isso. Mas é o ônus da Viu, situação. essa questão da bolha aí, Fábio, voltando um pouco, eu acho que não dá certo porque não tem infraestrutura pra isso, cara. Não, como você é tem que que- montar uma infraestrutura. Pois é, mas aí que tá, mas onde é que você vai montar uma infraestrutura, tipo, pegar, são Não, mas 4 clubes de cada, vai Copa- ficar tipo, lá em Cotia fazer uma bolha. A Copa São Paulo Nada, é realizada né? no estádio. Ah, Cada grupo é realizado no Exato. estádio. Não, Sim, mas então. cara, mas olha a quantidade, tipo, eu não sei se teria estrutura. Não, agora dá mais, João, porque agora já foi Não, tá feito. eles já. não têm, eles não pensam. Mas eu tô Eles dizendo que pensaram no nisso antes. começo, Quer eu dizer, acho que Tem 4 idiotas aqui. essa estrutura, cara, eu acho que não dá pra nós comparar com O os que caras lá faltava- da NBA. Ô, quantos clubes tem na NBA? Os caras colocaram todo mundo no mesmo lugar. Não, Aí- não, assim, não é outra Não, palavra. são, Não, pois é, mas eu que acho aí que no a Disney Brasil- disponibilizam uma Sim, estrutura mas eu nova. acho assim, ó, eu acho que seria o ideal, concordo, só que eu acho que no Brasil não tem essa estrutura pra se fazer essa bolha. Por mais que chegue Não, nos não, discordo, eu não acho tem no que Brasil não. inteiro, Giovanni. Eu Eu acho acho que em que São daria. Paulo tem. eu não sei se Eu acho tem. que São São Paulo, Paulo, acho que tem. é. Pô, você pega Eu acho que Campinas, pega 4 sedes. Ah, é. Campinas, Ribeirão Ribeirão Preto, Preto. capital. Mas quantos E- campos vai ter num lugar só pra Mas todo mundo não, treinar, mas, cara? então, mas, Não, é, mas mas não ó, tem. Mas são mas poucos Campinas tem 2 jogos. jogos. São poucos Campinas tem 2 jogos. campos. Ó, Campinas tem 2 campos. Mas não pode um grupo num campo, outro no outro campo, já não é uma bolha, Não, mas cara. na boa na cidade, cara. Não. Na boa na cidade. Não, aí não é. Você Aí pega- não, você pega eu acho Campinas que tem dois por isso campos. que eu falo, não tem estrutura, cara. Eu na minha opinião, concordo com vocês. lá, Eu vamos acho Ó, que eu também tô dando palpite aqui. Sim, não, Meio mas eu leigo, acho que assim, entendeu? eu acho que Meio no Brasil não Meio funciona. leigo, meio leigo. Uma coisa, né? Não tem planejamento, o calendário é ridículo. isso aí né? é. Não tem nem o que nós falar. O calendário é ridículo, não tem planejamento. E a infraestrutura. É o Brasil, né, cara? Mas uma Não coisa dá. você pode ter certeza, esse debate que nós tivemos aqui, na tiveram. federação, não tem. Não tem. Ah, não tem. Lá Não isso tinha é nem verdade. cerveja lá. Isso é, Ah, isso é pegou a verdade. cerveja, Vou lá pegar mais uma então. Vai falando aí, foi eu vou pegar mais uma. terminar. Para a gente poder terminar o nosso debate aqui, né? Eu queria colocar para vocês exatamente o que vocês... Imparando o futebol. Imparando o futebol. Quais os clubes que vocês acham que vão se prejudicar mais e quais os que vão se beneficiar nessa questão da paralisação? Porque uns vão se beneficiar e outros vão se prejudicar. Eu acho que todos vão se beneficiar, Fábio, na minha opinião.
O São Paulo é um que vai se beneficiar bastante. Também. Eu acho que o São Paulo vai se beneficiar devido às contratações que estão chegando, né? Exato, isso Vão que eu ter ia falar. tempo de treinar, porque o São Paulo tá treinando normal lá, né? O pessoal Não, começou Tá. hoje, vai começar hoje. Não, treinando. Não, eles ganharam Uma umas semana. uns 2 Não, dias de o Miranda, folga. não, alguns estavam treinando. O Miranda estava treinando. Não, mas o São Paulo folgou sexta, sábado, domingo e É segunda, que foi né? montado Volta em hoje. escalas diferentes. Os jogadores Isso, mais eles estão utilizados revezando no isso, ano passado então, pegaram sim, uma folga maior. Mas eu tô dizendo assim, o treinamento, o preparo físico tá tendo igual. Então eu acho que Foi benéfico isso para todos os clubes. o São Paulo tem não sei se isso aí é bom ou não, mas o São Paulo, se for ver, tipo, é técnico novo, comissão técnica nova, jogadores que estão vindo novos, né? Então foi ótimo. Então o São Paulo meio que vai começar, não vou dizer do zero, porque já começou os campeonatos, né? Mas o São Paulo tá nessa, tipo assim, vai dar tempo do... essa parada é uma pré-temporada. É uma pré-temporada que mini os, pré-temporada. que os clubes não tiveram, né? Nenhum clube teve, né? Até o Palmeiras, Pia. O Palmeiras foi ótimo. O Palmeiras teve 80 jogos no Sim. passado. Eu acho que ele é benéfico para todos. Porque você pega que o calendário teve uma sequência de jogo quarta, domingo, desde agosto. Porque alguns estaduais começaram antes, outros depois. Embolou então, tudo, né? agosto Embolou começou tudo. os nacionais e foi quarta, domingo até o final de fevereiro. Tá? Então o que acontece? Sem emendar um outro calendário na sequência, pesado, puxado, de Pois quarta a Tá domingo. preocupado com o São Paulo se ligar. Exatamente. E Tá o São preocupado? Paulo não estava dando férias, né? Ele estava dando exatamente. pequenas folgas. E o Tá elenco preocupado, e agora não tô reduzido, né? mais. E agora o elenco foi reduzido. boa. E agora essa pré-temporada que ninguém ia ter, queira ou não, na marra, ganharam uma pré-temporada. Foi bom para os clubes. Claro. Nessa daí. Só um pouquinho, o que você achou do São Paulo ser o único time da capital? Vou fazer uma pergunta pra você, sei que o programa é teu, vou fazer. Ser o único time da capital que votou a favor de entrar na justiça? Para mim, nota 10. Primeiro porque nós tínhamos uma diretoria omissa. A diretoria passada, o Leco não participava das reuniões de federação. Ele nem de ia na CBF, reunião, nas cara. Ele nem ia na reuniões. reunião. Entendeu? E ali é o seguinte, o Júlio Casares ele tem que correr atrás dos direitos do São Paulo Futebol Clube. Se eu acho errado, se o Casa Grande acha errado, meu Deus do céu, Casa Grande, tem que falar nesse cidadão. O famoso Júnior Louco do Tricornetas. Se ele é o problema dele. Sim, eu Então concordo, eu concordo, 100%. eu acho que ele falou certinho. Tudo mimimi. Ele tá O São Paulo foi, atrás. né? O mimimi ficou no São Paulo, né, velho? Aham. Imprensa, Sim, voto, sim. Nossa, Entendeu? jogaram o São Entendeu? Tá Paulo como se certo, fosse o exato. pior clube, né, cara? Exatamente. Então, parabéns, Júlio Casares. É isso aí. Tem que ter posicionamento. Eu concordo. Acho que tinha que ter mesmo continuado. Acho que tinha que ter ido para a justiça mesmo. Acho que você fez certo, sim. Se essa é a sua pergunta. Então é mais ou menos isso. Beleza, rapaziada? Aqui é o seguinte. Se inscreve no nosso canal, tá? Dê o seu like. Comente lá o que você acha, entendeu? Se você acha que nós estamos equivocados, qual é a sua opinião? É muito importante pra gente. Comenta lá, comenta. Comente lá e ajude-nos a nós chegarmos nos nossos 11 11K, né? 11K. Tá difícil esse 11K, Tá hein? difícil. Meu Beleza? Deus do céu. Se Um chegar, abraço. eu vou parar de beber. Chegar no ZK, vai ter que chegar amanhã. Mentira. Um abraço. amanhã. Mentira, não. Um abraço para todos e tamo junto. Valeu.